Irmãos, graças e paz. Bom dia a todos. E agora, tá escutando o áudio? Quem estiver na live aí, por favor. Agora tem som, ok. Então vamos iniciar aqui com oração a Deus, que já perdemos alguns tempos, né? Com a situação do problema técnico. Tá? Você que tem condições, curve a vossa cabeça, feche os vossos olhos e oramos a Deus. Pai Santo, mais uma vez diante de Ti estamos, graças te damos, ó Deus maravilhoso, por esse dia que o Senhor nos deste, pela vida, e a vida eterna que o Senhor nos proporcionou, e já desfrutamos desde já essa vida maravilhosa. Graças damos ao Senhor Jesus Cristo, que desceu do céu para nos salvar nós de nós mesmos. Graças te damos, ó Cristo Jesus, porque lá naquela cruz o Senhor pagou a nossa dívida e nós somos gratos ao Senhor pelo que o Senhor fez por nós. Graças damos ao Espírito Santo, que junto de nós está, nos ajuda, nos consola nos momentos terríveis das nossas vidas e mostra que somos pecadores e aponta o nosso Salvador. Deus, receba a glória para si. Nos conforme à imagem do teu Filho. Não permita, ó Deus, que tocamos na tua glória. Deus, aqui estamos diante de ti para aprender. Nos ajuda em tudo, nesse domingo, nessa escola bíblica e mais à noite no culto que vamos prestar ao Senhor. É que pedimos e agradecemos. No nome consagrado de Cristo Jesus, bendito e eterno. Amém. Bom, irmãos, depois de ter dado aquele problema com o áudio, vamos dar prosseguimento aqui na nossa escola bíblica. Já quero adiantar a vocês, né, que eu estou no trabalho, vai ter ruídos de sirenes, caminhões, atritos de matérias-primas, entre elas. Provavelmente alguém pode vir aqui até a sala para liberar algum trabalho, eu já liberei. E então, assim, pode ser que seja um pouco corrido, mas nós vamos dar prosseguimento aqui e fazer o melhor possível, né? Porque o melhor possível é para o nosso Deus, que Deus receba glória em cada ação nossa. Bom, no domingo passado, vocês viram, não foi possível fazer essa transmissão. Estava aqui no trabalho e aí teve um acidente, tive que me retirar da área, né? Então vamos pedir a Deus aí que não aconteça nenhum acidente, né? Que Deus ajuda nos trabalhos dos nossos colegas de trabalho ali. Vamos lá, então? Eu quero só fazer uma recapitulação, já que nós ficamos no domingo passado sem a escola, né? Sem a escola bíblica. Então, só trazendo para nós aqui uma recapitulação das aulas anteriores, e aí sim nós daremos seguimento no capítulo 2, após eu fazer todas as ponderações, toda a aula aí que nós vimos. Eu trouxe um resumo de cada aula, tá? Para que nós possamos entender. Às vezes tem alguém que está chegando agora também, pegando o primeiro caminho, mas não vai ser assim direto, não vai ser dessa forma só porque eu fiquei domingo passado sem estar transmitindo, tá? Então vamos lá? Irmãos, uma das aulas anteriores nós vimos essa parte aqui, em que eu vou ler agora. Por que ter uma confissão de fé em uma igreja? Foi dito, né? Ter a confissão de fé na igreja é importante por várias razões. A identidade da igreja,
a igreja ter unidade, a qualidade do ensino, que tem que estar dentro da Bíblia, a proteção, né, referente àquilo que é pregado, tem que ser as verdades de Deus, e as verdades de Deus que estão dentro da Bíblia, e aquilo que a igreja transmite referente ao Evangelho, às doutrinas da graça, que estão todas contidas nas Escrituras. Em resumo, a confissão de fé é uma declaração pública do que a igreja acredita e ajuda a manter a integridade e a clareza, né, da mensagem, tanto aqui nessa escola bíblica, nos ensinos de quintas-feiras, das terças-feiras, também nos cultos, né, em que é transmitida a mensagem referente ao Evangelho, às doutrinas da graça. Né? Seguindo, o que vimos na introdução sobre a confissão, que ela é calvinista, soteriologia. A confissão tem a base na aliança, defende sobre o batismo de crentes, a teologia é reformada aliancista, e batismo por imersão de crentes, né? Crentes, após crer em Cristo Jesus, no Evangelho, aí sim, ele entendeu bem a mensagem, aí sim o crente é batizado, tirando a possibilidade do pé do batismo. Tá? Na aula 1, nós relatamos sobre a autoridade da Bíblia, a inspiração da Bíblia, que a Bíblia é completa, ela é infalível. É importante nós termos isso sempre em mente, para que nós não ficamos perdidos, tá? O nosso mapa de ir ao céu é a Bíblia, nos aponta Cristo Jesus, o nosso Salvador, certo? Então, ela é completa e infalível, não pode ser adicionado nada ou removido alguma coisa da Bíblia. Então, preste bem atenção nisso, que isso vai fazer crentes fortes e firmes na confiança na Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós não vamos oscilar nunca na fé se nós tivermos o nosso foco, primeiramente, em Cristo Jesus, na palavra de Deus, e pedindo sempre a guia do Espírito Santo. A Bíblia é clara e ela pode ser entendida por todos os crentes, e sempre com a ajuda do Espírito Santo. Tá? Não adianta o crente tentar entender a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo. Se não tiver, peça ao Espírito Santo que te ajude para te dar mais entendimento e crescer na firmeza em Cristo Jesus, crescer na graça de Cristo Jesus. Certo? Na aula 1, ainda nós falamos sobre as obras da criação e a providência, ou seja, Deus cria e providencia o que é necessário, tá? Ele mostrando assim a sua bondade, a sua sabedoria, o poder, e dessa forma ele aponta nós como indesculpáveis, certo? Mesmo ele tendo criado tudo, a natureza mostra a bondade de Deus, mostra a beleza de Deus, né? Mas é insuficiente para nos salvar. Para nos salvar, nós precisamos de ter o conhecimento bíblico, né? Estar sempre de segunda a segunda, nem que seja um verso, lendo para chegar mais a Deus e ter mais conhecimento de Deus. Então, como eu disse, Deus cria e ao mesmo tempo ele cuida e provê o que é necessário para nós todos, tá? E, como eu já tinha adiantado, as obras que nós vimos hoje, natureza, céu, estrelas, sol, o mar, os oceanos, eles são insuficientes, né? Para a nossa salvação e para mostrar a bondade de Deus, né? E para mostrar, aliás, o conhecimento de Deus, tá? Tem as obras, tem a beleza das obras, mas é insuficiente para oferecer o conhecimento, aquele conhecimento profundo e referente a Deus e a sua vontade, que é necessário para a salvação. Tá? Então, o objetivo do texto é mostrar que, por causa dessa limitação da natureza, Deus tomou a iniciativa de revelar a sua vontade de forma clara
e salvífica, o que ele fez através das Escrituras. E aí vai mais um conselho para vocês, você taxativo. Bíblia, segunda a segunda, né? Se possível for, coloca na cabeceira da cama, que tem tudo para nós na Bíblia, aquilo que nós precisamos de conhecimento de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda na aula 1, sobre a revelação especial, né? Ele revela-se diretamente à sua igreja em diversas ocasiões, história bíblica, os fatos, acontecimentos de Gênesis a Apocalipse, né? Tem a apresentação de Deus, a aparição de Deus em todos os momentos da história humana, e tem ali a responsabilidade humana dos seus atos. Cada homem, cada mulher citado na Bíblia são responsáveis pelos atos, pelo aquilo que cometeram, né? O propósito, o objetivo dessa revelação especial foi declarar a vontade de Deus, a sua vontade referente à nossa salvação. Tá? E aí, partindo para o capítulo 2, que vimos, né? E daí daremos prosseguimento na parte 2 desse capítulo, só recobrar a nossa memória aí, relembrar, no segundo capítulo dessa confissão, nós vimos que Deus é um, existe um só Deus vivo e verdadeiro, ele é eterno, ele é imutável, infinitamente sábio, santo e justo. Deus que não foi criado, Deus sempre é eterno, Deus que não terá fim de dias, diferente de nós seres humanos e qualquer outra criatura. Ele é imutável, ele não muda nos seus propósitos, tá? E aí nós vimos também referente a monoteísmo e a crença em um único Deus, que é o fato que nós cremos em um único Deus, tá? Nós não temos deuses, nós cremos no Deus único que criou o universo, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A afirmação de que existe apenas uma divindade suprema, esse monoteísmo, né, afirma para nós sobre apenas essa divindade suprema, Criador do céu e da terra, não há outro Deus. Tá? Dando continuidade, unicidade e exclusividade referente a deuses, não tem deuses rivais ou equivalentes ao Deus bíblico, os demais são falsos, podemos afirmar isso, por mais que poderemos ser lacrados ou ter outros nomes que eles queiram nos passar nomes aí de qualquer outro nome, enfim, né? Para nós, existe exclusivamente o Deus Criador dos céus e da terra e pronto. E ele é vivo, tá? Ele não é uma força abstrata, aquilo que está somente na mente ou num plano mental, ele existe, está vivo e está sempre trabalhando ao favor da humanidade, né? E principalmente em favor dos seus, a quem ele quis salvar. Verdadeiro, ele é real, autêntico, a fonte de toda a verdade. E aqui nós temos algumas partes da Bíblia que nos relatam sobre isso, as referências, tá? No 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4 ao 6, vou fazer a leitura aí, vocês que tiver condições agora de pegar a Bíblia e conferir, fiquem à vontade, tá? Darei uns 10 segundinhos aí para vocês abrir as suas escrituras, tá? Para fazer a leitura desse livro. Bom, acho que todos já abriu a Bíblia aí, se não tiver aberto a Bíblia, acompanhe aí a leitura. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4 ao 6. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores,
Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Aí, corroborando com o que nós lemos no slide anterior, falando de um só Deus, que temos um só Deus, e verdadeiro, vivo, eterno. E aí, temos aqui em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém, irmãos? Seguindo adiante, ainda da aula 2 do domingo retrasado, referente a ser verdadeiro, ele é real, autêntico e a fonte de toda a verdade. O livro de Jeremias corrobora conosco referente a essa afirmação. Você que puder abrir a sua Bíblia aí agora, livro de Jeremias, capítulo 10, verso 10. Darei alguns segundos aí também para vocês encontrarem aí na sua Bíblia. Muito bem, vamos lá? Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo, é o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias corrobora conosco com essa afirmação do Deus verdadeiro. João, capítulo 4, verso 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você que puder fazer acompanhar a leitura da sua casa aí, João, capítulo 4, verso 24. Nesse livro, Deus é Espírito, no verso 24 relata para nós, e importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. E você que puder abrir aí também em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, 5 segundos aí para vocês encontrarem, tá? E aí, darei prosseguimento na leitura. Vamos lá? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Irmãos, palavras fortes, palavras verdadeiras. Ele é imortal, invisível e único, sábio, toda honra e toda glória para todos sempre. Amém. Irmãos, é invisível, mas sempre leal para conosco, tá? Não existe um segundo sequer da nossa vida que Deus não tenha sido leal com nós. Sempre leal para conosco, para com nós todos. Seguindo, outro livro que corrobora conosco, darei também alguns segundos para vocês encontrarem aí na vossa Bíblia, Deuteronômio, capítulo 4, versos 15 e 16. Vamos lá? Verso 15. Guardai, pois, com diligência, almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhante de homem ou mulher,
está corroborando que Deus é invisível, nós não podemos ver Deus, ninguém nunca viu Deus, senão ele se revelou através do Filho, né? Deus Pai ninguém nunca viu, mas corrobora conosco que Deus é verdade, ele apareceu no monte, ele é vivo, é Rei eterno. Então, esse livro visa a corroborar conosco. O Senhor apareceu lá em Horebe, e ele apareceu no meio do fogo, e ninguém conseguiu ver Deus, certo? Então, não há necessidade de fazer qualquer imagem esculpida para falar que é o Deus criador dos céus e da terra. Aí, enfim, sobre a sabedoria e infinitamente, né, que Deus é sábio, a sabedoria divina, Deus é a fonte de toda a sabedoria, certo? Santo, ele é puro e separado. A santidade de Deus significa que ele é totalmente separado do pecado e da criação, transcendente, né? Excede os limites normais, superior e sublime, né? Então, assim, Deus, o que nós conhecemos de Deus está através das Escrituras. E o que vimos da sua sabedoria divina, ao criar tudo que nós vemos, ao nos dar sabedoria, ao nos conduzir nesse corpo que é falível, né? Ao colocar em nós a sua lei moral, e entendemos bem qual que é a vontade dele. Porém, nós não conseguimos, porque nós somos limitados, né? Isso mostra para nós a sabedoria de Deus, que ele é santo, ele é separado, ele não compartilha jamais com qualquer pecado da humanidade, nenhum desses pecados ele compartilha, ele é santo, é separado, certo? E vindo para o nosso lado, que às vezes nós caímos, né, e entenda o que eu vou dizer aqui, nas nossas fraquezas e pecados, ele não compartilha com isso, antes ele faz da nossa fraqueza, né, para mostrar para nós quem realmente somos, certo? Então vamos lá, sobre Deus ser eterno, ele não tem início e não tem fim, está fora do tempo, diferente de nós. Temos o nosso registro, né, nossa certidão de nascimento, o dia em que nós nascemos, aí temos nosso início e teremos também o dia que partiremos. Deus não, Deus é diferente, né? Ele é autoexistente, não foi criado. Olha para nós, somos criados. Olha para as árvores, são criadas. Olha para as estrelas, são criadas. Enfim, olha para qualquer parte da criação de Deus que foram criados por ele. Deus não. Deus, ele é sem início e sem fim. Ele é autoexistente. Sobre ele ser imutável. Não muda jamais. Sua essência, caráter e perfeições, seus propósitos e promessas permanecem sempre os mesmos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque se fosse olhar o nosso mérito, nós estaremos lascados. Se Deus mudasse, nós estaremos lascados. Estaremos condenados. Mas como Deus não muda, a quem ele quis salvar, ele salvou, e estamos inclusos. Glória a Deus por isso. E aí tem os livros que corroboram conosco sobre essa afirmação. Darei para vocês alguns segundos também para encontrar o livro de Isaías, capítulo 48, verso 12. Tá? Deixa aí já também engatilhado. Malaquias 3, verso 16. Êxodo 3, verso 14. Alguns segundos e seguiremos na leitura. Muito bem, vamos lá?
Isaías 48, verso 12. Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu, o primeiro e também o último. Olha a afirmação aí. Sempre o primeiro, não teve início. O último não quer dizer que ele vai deixar de existir. Após ele não existirá Deus, ele sempre existirá. Deus, Criador dos céus e da terra, sempre existirá. E pós ele não surgirá outro Deus. Sempre eterno esse nosso Deus. Maravilhoso. Que deixa o nosso coração tão tranquilo em crer num Deus tão forte, poderoso, cheio de amor, cheio de justiça. Vamos lá para Malaquias. Porque eu, o Senhor, não mudo. Olha que maravilha, corroborando que nós falamos sobre a imutabilidade de Deus. Ele não muda. Né? Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Que maravilha, né? Por isso nós não somos consumidos. Aqui fala sobre os filhos de Jacó, mas estende-se a nós. Porque Deus não muda, nós não somos consumidos, porque nós cometemos todos os dias falhas, erros e pecados. Vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 3, verso 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, ainda assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Ou seja, ele é o que é, corroborando conosco que Deus está fora do tempo, aquele tempo que nós conhecemos, né? Desde o dia em que nós entendemos e aprendemos a contar dias, né? Hoje entendemos que tem o início da semana, tem o início do mês, início do ano, tem o início das horas, segundos. Né? Ele disse para Moisés, eu sou o que sou, e passa para o povo que eu sou o que sou. E hoje nós lemos aqui e é afirmado, Deus é o que é. Vamos lá? Sobre a justiça retributiva. Deus sempre age de acordo com o que é certo. Independente se eu achar que está errado, ele age com aquilo que é certo. É a justiça de Deus. E nós vemos que Deus realmente ele não tem falha, tá? Ele é o padrão máximo de justiça. E sua conduta é irrepreensível. Muito importante isso, tá? Diferente da nossa conduta. Diferente da nossa conduta. Entendeu? Eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho, só para me atender uma ligação. Eu já atendo aqui a ligação, já retorno, tá? É uns 30 segundos. Gente, voltei, graças a Deus, só passou a informação ali, não foi nenhuma ocorrência com gravidade.
Então vamos lá, dando seguimento, né? Sobre a justiça de Deus, Deus sempre age de acordo com o que é certo, ele é o padrão máximo da justiça, sua conduta é irrepreensível, aplicando retribuição merecida, seja recompensa ou punição. Então, muito importante isso, ter um foco sobre isso, tá? Ele age com o que é certo, seu padrão é máximo, ele nos retribui, seja de forma merecida, seja referente recompensa ou punição. E aqui eu não estou dizendo, e o texto também não quer dizer isso, que você tem salvação pelos seus méritos, tá? Não é isso. Isso é de acordo com o que nós conduzimos a nossa vida, nós teremos recompensa, seja na vida cristã, conforme você leva a sua vida cristã, ou se você leva uma vida cristã de qualquer maneira, certamente a punição virá. Então entendam bem isso. Essa recompensa não é referente à salvação. Essa punição não é referente à salvação, pois a salvação ela é totalmente pelos méritos de Cristo, certo? Seguindo adiante, o que esse texto traz para nós de resumo? Define Deus como o único ser supremo, real e pessoal, que nunca muda, sempre eterno. Ele possui todo o conhecimento para guiar, governar o universo. É perfeitamente puro e sempre age com equidade. Essa definição é frequentemente associada à teologia da Santíssima Trindade, único Deus em 3 pessoas. Muito importante isso, esse resumo desse texto. Seguindo a Trindade, Deus é Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas um só Deus, em essência, Deus como subsistindo em 3 pessoas, unidas na essência, poder e eternidade. Maravilha, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando eu vejo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo unidos, eu anseio pela volta de Cristo, porque o governo de Deus é perfeito. Estar perto dessas 3 pessoas vai ser maravilhoso. É ótimo. Estaremos longe de qualquer corrupção. Enfim, a essência de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais, o poder de Deus, Pai e Espírito Santo são iguais, e a eternidade também são iguais. Atributos de Deus. Deus é o Criador, preservador e governador de todas as coisas, e é digno de adoração e louvor. Louvemos ao nosso Deus. Quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa. Fazeis tudo para honra e glória e adoração a Deus. Amém? Diferenciação, distinção. Embora compartilhe a mesma essência, o Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Cada um é autoexistente e autodirecionado. Entende isso? Um só Deus em 3 pessoas, em que Pai não é o Filho, Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Das mesmas essências. E maravilha, né? Compartilhando o mesmo poder, mesma essência. E só quem o Espírito Santo revela essas coisas é quem entende. Unidade de ação. Eles agem juntos. Olha que maravilha. Agem juntos. Isso enche o nosso coração. Como, por exemplo, na obra da salvação, onde o Pai envia, o Filho realiza e o Espírito aplica. Que maravilha. Que maravilha. E quando nós falamos da mesma essência, o Pai enviou
e Cristo não se opôs. O Filho realizou e o Espírito aplica. Glória a Deus nas alturas. A natureza de Deus. Deus é autoexistente, puríssimo, sem corpo, partes ou paixões. Imenso, eterno, onipotente, sapientíssimo. Ele opera todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade. Glória a Deus nas alturas. Os atributos de Deus. Ele é amoroso. E nós, irmãos, todos os dias, provamos do amor de Deus. Todos os dias. Nós não podemos falar que se em um segundo faltou o amor de Deus. Sempre teve o amor de Deus. Em todos os segundos dessa nossa vida. Ele prova e mostra o seu amor para conosco. Gracioso, misericordioso, longânimo, perdoador de iniquidades. Quantas iniquidades nós já cometemos, né? Mas também justo e terrível em seus juízos, odiando o pecado. Olha que maravilha. Ele nos ama, ele ama quem ele salvou e odeia o pecado. Que maravilha. Perdoa, né? E tem até a oração do Pai Nosso. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí, para refletirmos, estamos perdoando os nossos devedores? Porque Deus tem nos perdoado todos os dias. Sobre a Santíssima Trindade, a confissão defende que há 3 pessoas distintas na divindade: Pai, Filho e Espírito Santo, de uma só substância, cada um com a total essência divina, sendo, portanto, um só Deus. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito procede do Pai e do Filho. Que maravilha! Ambos com a mesma essência. E nós temos as referências que são utilizadas para fundamentar os parágrafos. Nós temos, referente à unidade de Deus, temos aqui 1 Coríntios, capítulo 8, do verso 4 ao 6. Não vou ler todos, aliás, não vou ler nenhum desses agora, tá? Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Jeremias, capítulo 10, verso 10. João, capítulo 4, verso 24. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Todos referem sobre a unidade e natureza de Deus. Depois vocês marcam aí e leiam em vossas casas aí. Atributos. Salmos 90, verso 2. Gênesis, capítulo 17, verso 1. Isaías, capítulo 6, verso 3. Salmos 115, verso 3. Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7. Referente à Trindade, Mateus, capítulo 28, verso 19, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, 1 João, capítulo 5, verso 7. Esse capítulo é fundamental para a teologia reformada batista, pois define quem é o Deus que cria, que provê, salva, estabelece o fundamento para a comunhão com Ele. Certo? Então, esse capítulo ele é muito importante para nós, referente à teologia reformada batista. Traz para nós quem que é Deus. O Deus que te criou, o Deus que provê e o Deus que salva. E referente aos livros que eu citei sobre para fundamentar esses capítulos, os parágrafos, aliás, depois vamos ler com mais atenção, né, nas nossas casas, e aí teremos um leque maior referente a informações. E agora, né, referente ao amor de Deus,
de ser gracioso, amoroso, misericordioso, longânimo, né? Abundantemente em bondade e em verdade. Ele perdoa toda a nossa transgressão, pecado, galardoador dos que diligentemente busca ele, mas contudo, ele é justíssimo e terrível em seus julgamentos, tá? Referente a ter ódio ao pecado, de modo nenhum, tá? Ele tem o culpado por inocente. Ou seja, cometeu, não adianta querer transferir a sua falha, você falhou porque fulano, Bertano falhou. Podemos ter aquelas respostas de Adão e Eva. Eu comi do fruto porque o Senhor, porque a mulher que o Senhor me deu. E a mulher foi jogando a culpa para a serpente. Não, gente. Cada um de nós temos que assumir nossos pecados e os nossos erros. Mão palmatória é melhor do que tentar justificar os pecados e os erros, tá? Tenhamos atenção sobre isso. Deus odeia o pecado e não tem nenhum culpado por inocente. Você dirigiu sem carteira. Qual que é a lei do seu país? Ter carteira de motorista. Bateu o carro, você está errado. Você passou o sinal vermelho. Não adianta colocar a culpa no outro veículo que colidiu com o seu. Você está em alta velocidade. Não adianta querer colocar a culpa na pressa que você está. Assuma os seus erros e seus pecados. Sobre ele ser amoroso, gracioso, misericordioso. E sua bondade e verdade. Deus é descrito como alguém cujo caráter principal é o amor leal. O amor de Deus sempre é leal. Sua bondade e fidelidade são leais também. A graça é dar favor a quem não merece. Nós merecemos alguma coisa? Certamente que não. Eu não mereço. E a misericórdia é não dar o castigo que merecemos. Está vendo como é a misericórdia de Deus? Ele nos dá o que nós não merecemos, que é a salvação eterna, e usa de misericórdia para não nos dar o castigo eterno. Olha que Deus maravilhoso é esse. O coração nosso enche. Sua longanimidade significa que ele é tardio em irar, paciente, que demora a castigar e dá tempo para o arrependimento. Ele demora para nos castigar e dá um tempo ainda para que nós arrependamos. Perdoa a iniquidade, transgressão e o pecado. Deus perdoa todos os tipos de rebelião, desde as mais profundas. Imagina aquelas rebeliões mais profundas, desde o que você passou a entender que você era adulto, que você estava cometendo. Vamos longe, não. A iniquidade que cometemos ontem. A rebelião. Olha aí. Olha o seu Deus. Então, ele está aí pronto para nos perdoar e demora para castigar. Os erros, os pecados. Pecado é errar o alvo. Sempre que há arrependimento, tá? Eu coloquei em verde essa palavra para vocês terem foco. Ó. Se houve arrependimento, mas não é aquele arrependimento, eu vou lá, cometo um pecado, achei bom, aí eu vou ter um remorso. Não, tem que ter arrependimento de ter transgredido a lei do meu Deus, a lei do nosso Deus. Tá? Eu tenho que ter arrependimento da iniquidade que eu cometi. Deus é galardoador dos que diligentemente o buscam. Deus não é indiferente. Ele recompensa, dá galardão àqueles que se esforçam, obedecem, buscam sinceramente, com fé. Ele não
vai ter comportamento, nunca terá esse comportamento indiferente, tá? Ele sempre vai dar o galardão referente ao que nós estamos esforçando, referente à fé. E entendo mais uma vez, nós não estamos falando sobre a salvação. A salvação nós não merecemos, mas pelos méritos de Cristo recebemos. Entendam isso. Seguindo, a justiça e a santidade de Deus, o juízo. Contudo, justíssimo e terrível em seus julgamentos. Esta parte equilibra a primeira. A bondade de Deus não anula a sua justiça. Ele é o juiz supremo, e seus julgamentos são corretos e terríveis. Glória a Deus nas alturas. Sobre a justiça de Deus. Seus julgamentos, que são retos, são terríveis para aqueles que cometem pecados, iniquidades e não se arrependem. Para aqueles que rejeitam a Deus. Odiando todo o pecado por ser santo, Deus não pode tolerar ou aceitar o pecado, pois ele contradiz a sua natureza e destrói sua criação se ele aceitar o pecado. Então entenda, Deus não aceita o pecado, ele é contra o pecado, ele é contra o pecado, certo? Ele nos recebe pelos méritos de Cristo e estamos ainda aqui nesse plano e ainda cometeremos pecados. Por mais que pecamos, erramos o alvo, Deus não tolera. Qualquer pecado que você comete, você está cometendo contra o Deus Santo. Qualquer pecado seja ele, está contra a lei do seu Deus. Quem de modo algum terá o culpado por inocente. Deus não ignora a rebeldia, tá? Em alguns momentos, se tivermos o comportamento de rebeldia, ele não vai ignorar essa nossa rebeldia. Muito pelo contrário, tá? Cuidado com a nossa rebeldia aí, vamos tomar cuidado, pois ele está atento a cada segundo da nossa vida. Ele não perdoa o pecado sem que a justiça seja satisfeita. Historicamente, interpretado na fé cristã através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, se certamente Deus nos perdoou, lembre que, sacrifício de Cristo, sacrifício de Jesus Cristo. Lembra sempre, vou até grifar isso aqui, vou destacar. Lembra sempre, você não tem mérito nenhum no perdão que Deus te deu. Aqui, quem tem? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que persistem no pecado e rejeitam o perdão enfrentarão julgamento. Tá? Então, se você persistir no pecado, não houver arrependimento, pequei hoje, peco amanhã e vai só cometendo pecado. Lembrem, vocês têm que ter arrependimento, nós temos que ter arrependimento, porque quando nós continuamos todos os dias pecando, nós estamos rejeitando o perdão de Deus. Certamente, aquele que insiste nessa vida, nessa prática, vão enfrentar o julgamento. Esse julgamento não é para absolvição. Seguindo, aqui nós temos para corroborar conosco Naum, capítulo 1, verso 2 e 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então, toma cuidado. Se você estiver contra Deus, for adversário de Deus e inimigo de Deus, arrependa-se nesse momento, volta para Cristo, arrependa dos seus pecados, porque a sua ira, a sua vingança estarão contra adversários e inimigos. O Senhor
é tardio em irar-se. Está corroborando com aquilo tudo que nós lemos e comentamos. Mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Então tenhamos cuidado, que esse livro ele corrobora conosco nos comentários anteriores, no que foi lido, referente a essa confissão de fé. O resumo do texto para nós descreve o caráter de Deus revelado a Moisés, mostrando que ele escolheu ser fiel a um povo rebelde. Olha só para vocês verem, olha para nós termos conhecimento disso. Ele escolheu ser fiel a um povo rebelde. Ou seja, olha para nós, Deus escolheu salvar um povo rebelde igual nós. Tá? Perdoou, mas sem ser cúmplice do pecado. Ou seja, a conta está paga. Qualquer um que falar a você que você tem que pagar seus pecados, lembre-se que Deus, ele perdoou o seu pecado, ele pagou o seu pecado, e ele não é cúmplice do pecado. É uma descrição de um Deus que é, e ao mesmo tempo, um pai amoroso e juiz justo. Ele mostra o seu amor e mostra a sua justiça. Ele é amoroso e um juiz justo. Pai que mostra o seu amor e juiz que não erra em nada, sempre na justiça. As referências bíblicas é Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7, Salmos, capítulo 103, verso 8, Hebreus, capítulo 11, verso 6. Deus possui toda a vida, glória e bondade, e bem-aventurança. Em e de si mesmo, ele é toda a vida e bem-aventurança é nele e si mesmo. Ele é todo suficiente para si. Não possui necessidade de quaisquer criaturas que ele fez. Não depende de nós, tá? Nem delas deriva glória alguma, tá? De nós não tem glória alguma, mas apenas manifesta sua própria glória. Tá? Ele manifesta sua glória ao nos criar com vontades, com pensamentos, ter visão, andarmos com nossas próprias pernas. Ele mostra a sua glória. Nós somos a imagem e a glória de Deus. Ele mostra a sua glória na natureza, nos mares, nos oceanos, nos rios. Ele é a única origem de todo ser. De quem, por quem e para quem são todas as coisas. Olha que maravilha. Vou até ler de novo isso aqui. Ó. Ele é a única origem de todo ser. De quem, por quem e para quem são todas as coisas. Ele exerce soberano domínio, tá? Soberano domínio sobre todas as criaturas, para fazer por elas, para elas ou sobre elas, tudo que lhe apraz. Glória a Deus nas alturas. Deus possui toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. E de si mesmo, Deus é autoexistente e perfeito. É todo suficiente para si. Não possui necessidade de quaisquer criatura. Deus, olha que isso aqui, ó, interessante. Deus não criou o universo porque se sentia solitário ou precisava de ajuda. Ele é completo. Lembra disso aqui, ó. Você acha que Deus precisa de nós? Que Deus criou o universo porque ele estava solitário? Não. Não. Ele é completo. Gravem isso. Embora não precise de nós, tá? Das criaturas. Deus apenas manifesta a sua própria glória em, por, para e sobre elas. Ele manifesta a sua glória todos os dias da nossa vida. Glória a Deus nas alturas. A criação serve como um espelho da sua grandeza. E a grandeza de Deus é além daquilo que nós pensamos, viu? Além daquilo que está na nossa mente. Que Cristo venha logo para nós ter conhecimento de Deus, porque eu já vi pregadores, se não me falha a memória, Hernanes
Dias Lopes. Ele falou que vai passar a eternidade de eternidade, nós ainda estaremos conhecendo Deus. Passou 2 eternidades, 3, hipoteticamente falando, ainda teremos chegado nessas eternidades, não conheceremos a Deus por completo, porque Deus é infinito. Soberania e fonte de tudo. Ele é a única origem de todo ser, de quem, por quem e para quem são todas as coisas. Glória a Deus. Sobre o domínio, ele exerce soberano domínio sobre todas as criaturas para fazer por elas, para elas ou sobre elas tudo o que lhe apraz. Em resumo, o texto destaca que Deus é o Criador independente e absoluto, e não é um ser dependente da humanidade. E aí, traz para nós aqui, todas as coisas estão manifestas e patentes diante dele. Seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura, assim como nada para ele é contingente ou incerto. Para nós é incerto, né? Porque nós confiamos em nós mesmos, em alguns momentos. Né? Para nós alguma coisa é incerta, mas para ele não, tudo é certo. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus comandos. A ele é devido toda parte dos anjos e homens, toda adoração, serviço ou obediência que, como criaturas, eles devem em relação ao seu Criador e tudo quanto mais ele se agrada e requer deles. Já estamos caminhando para o fim, tá? Mais alguns slides, nós vamos terminar. Todas as coisas estão manifestas e patentes diante dele. Significa que nada é oculto aos olhos de Deus, né? Conhecimento infinito, infalível, independente. O saber de Deus não tem limites, é infinito. Não comete erros, não depende de ninguém para aprender algo. Nós sim, tá? Dependemos todos os dias uns dos outros. Deus não. Não depende de ninguém para aprender. Ele é independente. Ele não descobre coisas. Que maravilha. Olha o Deus que nós cremos. Não descobre coisas. Nós descobrimos. Deus não. Ele é simplesmente o saber desde a eternidade. Soberania e certeza. Nada para ele é incerto ou contingente. Na perspectiva humana, muitas coisas parecem ser obra do acaso ou incertas. Para ele, não, tá? Sobre o pensamento humano, perspectiva humana, sim. Mas para Deus, não. Para Deus, não existe talvez, tá? Então, confia em Deus. Não tem talvez. O governo está sobre todos. Santidade em atos e decretos. Em todos os seus conselhos, obras e comandos. Tudo que Deus decide, conselhos, tudo que ele faz, obras, e tudo que ele ordena sobre seus comandos, né, é perfeitamente puro, justo e correto. Não há injustiça ou erro em sua vontade. Eu corroboro com isso. Referente, não tem injustiça da parte de Deus. Porque eu já li a Bíblia toda e vejo que não tem injustiça da parte de Deus. Tá? Glória a Deus nas alturas. Por mais que muitos acham que Deus é injusto, não. Observem toda a leitura bíblica, todas as obras que Deus fez, tudo justo, e observe o comportamento humano e o resultado do comportamento humano. Tudo foi com justiça. Tá? Não houve erro da parte de Deus. Glória a Deus nas alturas. A ele é devido toda adoração, serviço e obediência. Por ser o Criador, Deus possui o direito supremo de ser adorado, e não o ser humano, tá? Esquece isso, você busca adoração. Deus
Ele deve ser adorado, obedecido por todos os seres racionais, anjos e homens, certo? Então lembre, todos os seres que são racionais devem adorar a Deus. Tudo quanto mais ele se agrada e requer. O limite da obediência humana e angelical é definido pela vontade de Deus. Então, nós temos limites e são definidos pela vontade de Deus. Se ele ordena algo, a criatura tem o dever moral de cumprir, reconhecer a sua autoridade absoluta. Amém. Glória a Deus nas alturas. E, terminando, tá? Sobre o que esse texto descreve para nós, sobre Deus, o ser supremo, independente, enquanto nós, seres humanos, e os anjos são dependentes. Dependemos de quem? De Deus. E são subordinados a quem? A Deus. A base dessa relação não é o medo, tá? Se você é dependente de Deus e subordinado de Deus por medo, esquece isso, tá? Você não tem que ter medo de Deus. Você tem que ter temor, você tem que ter amor, obediência a Ele, porque você ama a Ele, né? E reconhecer a perfeição divina e da posição de Deus como origem de todas as coisas. E aí, irmãos, vamos já caminhando para o final, terminamos por aqui, por hoje, essa aula, tá? Deu uma hora já completa, eu preciso dar atenção ali na empresa, certo? Aí, irmãos, o que eu preciso de vocês? Orar para mim para que eu melhore mais ainda nessa transmissão, tá? No conhecimento, que vamos crescer juntos. E se tiver algum irmão aí, vou fazer uma chamada aí, se puder fazer uma oração de encerramento para nós, vou fazer uma chamada no nosso grupo aí. Quem tiver presente, o Leonardo, o diácono, está presente aí ainda? Se tiver, confirma aqui no grupo aqui que eu vou fazer uma ligação para você aí, para você orar para nós aí. O pastor Ala, os presbíteros que estiverem aí. Fala para mim aí. Vou encerrar porque eu tenho que dar atenção lá nas atividades operacionais. Bom, me perdoa por não ter interagido com vocês no chat aí, tá? Depois eu vou ler e farei os devidos comentários, tá bom? Porque eu abri a tela aqui e eu não tive acesso ao chat em tempo real, tá? Mandei a mensagem no grupo aí, quem não dá para fazer oração, né, Leonardo? Deixa eu ver se eu chamo o Léo Diácono aqui para ele. Deixa eu ver se eu chamo ele aqui para orar para nós. Ninguém se habilita a fazer uma oração de encerramento?
Então, vou fazer a oração, tá bom? E vamos encerrar. Você que tiver condições, agora, curve a vossa cabeça, feche os vossos olhos e oremos a Deus. Pai, diante de Ti estamos mais essa vez, e a Ti rendemos honra, glória e louvor. Por esse momento em que aprendemos juntos, para a honra e glória do Teu santo nome, conhecer mais do Senhor, para nós aproximarmos mais do Senhor e agradar melhor o Senhor nessa terra. Te damos graça por esse domingo, pela vida, por estarmos aqui ainda nesse plano, para Te glorificar, para Te adorar na beleza da Tua santidade. Deus, receba a glória para Si. Nos conforme a imagem do Teu Filho. Pedimos ao Senhor em favor da nossa igreja local, cada membro, as necessidades, as enfermidades, como está o nosso irmão Sivaí. Ó Deus, ajuda aquela família, seja com alívio nas suas dores, que precisa de Ti, como sempre precisou, mas rogamos por ele. Pai eterno, pedimos por esse restante desse domingo, que o Senhor esteja conosco, não só nesse domingo, mas em toda a nossa vida, e nos corrija naquilo que nós estivermos fora dos trilhos. Rogamos por a igreja invisível, que só o Senhor sabe onde está. Pedimos por tudo, em nome de Cristo Jesus, bendito e eterno. Amém. Bom, então, vamos encerrar. Deus abençoe a todos que acompanharam a transmissão e que há de acompanhar depois o vídeo que vai ficar gravado. No próximo domingo, se Deus assim permitir, nos der vida e saúde, estaremos juntos de novo, para a honra e glória de Deus. Deus abençoe a todos, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e reais consolações do Espírito Santo estejam em nossos corações eternamente. Amém.